Bom dia. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sejam todas muito bem-vindas. É uma alegria enorme ter essas mulheres lindas, maravilhosas, nesse dia especial que o Senhor preparou, né? Para estarmos aqui louvando ao nosso Deus. E colocando, né, com o nosso melhor, a melhor forma de louvar ao nosso Deus, né? Unidas para o nosso 42º Encontro Feminino. Sejam bem-vindas, que Deus abençoe a todas. Nós vamos começar com uma oração, agradecendo ao nosso Deus pela vida de cada uma que está aqui, por esse acampamento, por esse dia que o Senhor já preparou para nós. Vamos orar, ok? Deus amado, nós estamos gratas a Ti por esse dia, por esse encontro, por essas vidas, ó Deus. Eu não as conheço, mas o Senhor conhece cada uma de nós. Sabe, Senhor, o nosso desejo de Te honrar e Te adorar. Eu entrego, Senhor, esse dia, todas as programações que nós vamos ter, todas as situações que iremos passar aqui, já gratas a Ti. Obrigada por todas que já chegaram, seja com as que ainda estão chegando, Senhor, nos abençoa e nos ensina, Senhor, mais esse dia com o que o Senhor quer falar conosco. Louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar louvando ao nosso Deus com o hino 289. É 289 mesmo? Só um momentinho, meninas. Vamos lá.
Amém. Que lindo louvor, né? Agora nós temos a Sônia Palmeiras. Por favor, venha aqui à frente. Ela vai declarar uma linda poesia que ela mesma, né, fez. Que Deus tem dado muitos dons e talentos para essa mulher de Deus. Soninha, por favor. Bom dia, irmãs. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá bom. Hoje, eu não vou chamar a Eldinha, né, para falar poesia para mim. Eu até falei para ela me ensinar a declamar, né, mas é um dom, né? O Senhor, Ele dá talentos, né? A Eldinha tem um talento de declamar, mas... tudo bem, né? A gente faz aquilo que o Senhor nos deu, né? E essa poesia vocês têm aí no marcador de páginas, né? Que vocês ganharam ao entrar. E ela se chama O Sentido da Vida. Buscando a felicidade, a Jesus eu encontrei, e os encantos do mundo para trás então deixei. A vida não tem valor longe do meu Salvador. Descobri que neste caminho a minha alma se deleita, por ele quero entrar, mesmo sendo a porta estreita. A vida só tem valor junto de Cristo o Senhor. Neste caminho glorioso haverá perseguições, mas Jesus mesmo alertou: no mundo tereis aflições. A vida só tem sentido, porque nele tenho crido. Não vivo presa ao mundo, tudo aqui um dia passa. Peço a Deus que me dê forças a seguir firme na graça. A vida é diferente quando Cristo está presente. E se você não conhece essa vida com Jesus, saiba, ele é o caminho o qual ao céu nos conduz. Vida abundante vai ter todo o que nele crer. Amém. Eu acho que todas vocês têm esse sentido da vida, né, que é o Senhor Jesus. Irmãs, eu vou tirar uma foto que daqui está muito lindo. Eu vou tirar uma foto daqui. Eu já tirei tantas fotos com preciosas irmãs. Agora eu quero tirar uma, assim, geral, né? Deixa eu ver se eu pego a Luísa aqui também. Será que dá? Vou tirar duas. Vou tirar... Luísa, vai um pouquinho mais... Um pouquinho mais pra... Dá uma linda aqui. Não, fica aí. Eu vou tirar assim dos dois lados. É que tem uma... Eu vou tirar dos dois lados para pegar todas as mulheres. Agora eu vou tirar daqui. Zéza, vai um pouquinho mais para lá. Muito obrigada, irmãs. Que maravilha, né? Nosso Deus tem nos dado os talentos para usar para a glória dele e que todas nós, né, possamos deixar diante do Senhor, né, a nossa timidez e usar esses talentos maravilhosos, né? Obrigada, Soninha. A gente teve uma pequena alteração na programação, mas nada que vai atrapalhar, só algumas mudanças. Quem ia pregar agora na parte da manhã vai à tarde, mas sem problema nenhum, ok? Agora, nós temos um momento muito especial do testemunho da nossa querida irmã Fátima Bernardo. Por favor, vem aqui à frente. Ela vai dar o testemunho dela. Que Deus abençoe. Fique à vontade.
Eu acho que talento e dons todas nós temos, mas quando vem aqui na frente a gente treme. Nossa, minha mão está um gelo. Não é porque eu estou com frio, não, viu? É que eu estou nervosa. Mas é um privilégio, né? A gente falar alguma coisa que Deus fez nas nossas vidas, né? É um momento único, que cada uma foi diferente, mas Deus trabalhou na vida de cada uma que estamos aqui, né? Eu gostaria de falar um pouquinho lá atrás, lá quando eu era criança. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Meus pais não eram, falavam que era de uma igreja, mas não praticante, nada disso. Não via essas coisas na minha casa. Mas, na época, eu morava em Tupi Paulista, algumas daqui conhecem, e quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, nós tínhamos uma pessoa amiga, conhecida, que ela era da Igreja Batista lá de Tupi Paulista. Aí ela pediu para minha mãe se podia levar eu e os meus irmãos para a escola dominical. E nós fomos. A minha mãe autorizou e ela todos os domingos ia buscar. Nossa, eu me encantei. Eu gostei desde o começo, já me realizei, cantava. Meus irmãos foram, mas depois não quiseram ir mais. Mas eu fui sempre. Todos os domingos ela ia lá pontualmente, só para me buscar. Mas depois a gente vai crescendo, né? E vai saindo. Não tem mais um incentivo e acaba saindo. Mas eu só queria dar uma pausa, porque eu esqueci de falar uma coisa muito importante. É que agora eu sou vovó. E era isso que eu tinha colocado lá no primeiro lugar. E Deus me presenteou com um neto, agora no dia 7 de agosto. Ele chama Otávio, coisinha mais linda do mundo. E ele é filho do meu filho, que chama Felipe. E da minha nora, filha, que chama Aline. Não está? Está bem baixinho. Tá. Desculpa. Aí e a minha filha chama Rebeca, mas ela ainda não tem filhos, mas já é casada. É isso. Então, quando eu cheguei, fiquei mocinha, adolescente, acabei não indo mais, nós mudamos de casa também. Eu acho que aquela moça também saiu de Tupi Paulista e fiquei bem afastada de igreja e de qualquer coisa assim. Mas fui crescendo, né? Mas a minha família, meu pai não deixava fazer tantas coisas, eu não era uma moça que praticava coisas erradas, assim, no sentido de farra, dessas coisas. Eu era bem tranquila, bem calma. Mas, depois de um tempo, eu conheci uma moça que me aproximou-se de mim. O nome dela é Claudete, alguns talvez até a conheçam. Ela era da Casa de Oração de Tupi Paulista. Na verdade, ela se aproximou de mim com o intuito de falar de Deus para mim. E ela foi muito amiga mesmo. Aí a gente estava sempre juntas, ia tomar lanche juntas, eu ia para a casa dela. Fizemos uma boa amizade, mas ela, foi um exemplo para mim depois que eu entendi que ela foi muito astúcia, com bastante sabedoria. Ela falava algumas coisas de Deus. Mas um dia ela falou: eu queria tanto que você fosse na igreja comigo hoje, porque vai ter um culto especial. Eu falei: eu vou. Foi a única vez que ela tinha me convidado depois de um tempo de amizade, sabe? E foi assim, muito bom, porque eu fui, ela foi na minha casa me buscar, e nós fomos juntas. E vocês, depois que eu fui, eu nunca mais parei de ir. Na época, era o nosso saudoso irmão Luiz Soares, que estava lá como missionário, ele e família. Ai, que família preciosa na minha vida. Muito, mas muito, muito. A dona Si, as crianças, né? Foi assim, um presente de Deus, bem assim, na minha vida, né? E eu aceitei o Senhor Jesus numa pregação do seu Luiz, um domingo à noite. E depois ele sempre falava e sempre me abraçava. Ele falava: você é minha filhinha na fé. Aquele jeitinho carinhoso que ele tinha, né, de falar com a gente. E eu sempre estava na casa dele. Tinha estudo bíblico,
várias coisas tinha lá, eu sempre estava junto com eles e foi muito bom esse tempo. Embora a minha família não participava da igreja, mas não fazia conta de eu ir, nunca tive esses impedimentos. Às vezes meus irmãos me caçoavam, né? Ficava falando que agora eu só andava com a Bíblia para lá e para cá, não sei o quê, mas isso não me atingia e também não me desanimava, né? E na minha simplicidade, eu era tímida, e aí uma vez eu falei para a dona Si que eu queria fazer alguma coisa na igreja, porque na igreja tinha um monte de criança. Aí ela falou, vamos dar aula na escola dominical. Ela me ensinou a dar aula na escola dominical. E eu comecei a dar aula lá, aí eu levava a minha irmã também. Foi muito bom, porque a minha irmã gostava de ir, depois, quando ficou mocinha, também aceitou o Senhor Jesus. E só tinha uma coisa na igreja. Eu era a única jovem, porque só tinha criança lá. Então, assim, casamento ali não ia ter nada. Mas eu estava nas mãos do Senhor, né? Ele sabe de todas as coisas. Mas, depois de um tempo, né? Em 83, eu me casei. Eu casei e fui morar em São Paulo. Aí, em São Paulo, eu fui para a igreja da Vila Olímpia, que hoje nem tem mais, né? Foi demolida lá. Mas fui assim tão bem recebida, tão bem acolhida, amava aquelas pessoas ali. Ai, foi um tempo maravilhoso ali naquela igreja que eu nunca vou esquecer. Depois vieram os meus filhos, né? Primeiro o Felipe, depois a Rebeca. Eu sempre falo que foi presente de Deus. E quando eu estava grávida da Rebeca, eu queria muito ter uma menina e queria muito que fosse ruiva, porque o pai dela era ruivo. Aí uma irmã falou assim, você está pedindo muito para Deus. Menina ainda ruiva? É uma coisa só que você tem que pedir. Mas Deus me atendeu, né? Ele deu uma menina e ruivinha, que todo mundo, algumas pessoas a conheceu de pequenininha e sabe como a Rebeca era. Foi assim maravilhoso, né? Aí no ano de 90 nós mudamos para Campinas. E foi muito gostoso. Nós fomos para a igreja da Vila Mimosa. Ai, que tempo gostoso ali também, muito bom. Nossa, foi assim maravilhoso ficar naquele tempo na Vila Mimosa. E depois de um tempo nós viemos para Sousas. E aqui estou até hoje, né? Foi mais ou menos em 98, eu acho, que nós viemos para Sousas. E eu sempre cooperei, né, na igreja, dando aula para as crianças. E depois que eu vim para Sousa, teve um período bem curto que eu também dei aula na escola, mas foi bem curtinho mesmo, porque naquele ano de 2005 eu estava dando aula na escola, mas uma avalanche passou nas nossas vidas, assim, muito triste mesmo. Algumas irmãs aqui acompanhou bem de perto. O meu marido resolveu fazer as malas e ir embora da nossa casa. E foi mesmo. Então, eu e os meus filhos ficamos assim muito, mas muito abalados e doentes emocionalmente, fisicamente. Só resumindo, para vocês terem uma ideia, quanto foi o nosso sofrimento, que em menos de um mês eu emagreci 10 quilos. Então, assim, que fiquei parecendo uma caveirinha andando, né? Já que eu não era tão gordinha, sempre fui magra. Mas a igreja também sofreu comigo, chorou comigo, muitos aqui choraram comigo, e com os meus filhos. Quando a gente passa por um momento assim difícil, a gente não entende o porquê, sei lá, o que está acontecendo, por que comigo, por que não foi com a outra. Mas eu confesso para vocês que teve momentos difíceis que eu não conseguia ler a palavra de Deus, então eu simplesmente segurava, porque eu não tinha força. E também eu não tinha força muito para orar. Eu só falava, Senhor, o Senhor sabe o que está dentro aqui do meu coração. Mas eu sabia que tinha muitas e muitas pessoas, irmãs amadas, orando por mim. E isso foi me fortalecendo. Cada dia foi me fortalecendo. E foi assim muitas mudanças nas nossas vidas,
Na época, meu filho tinha 20 anos e a minha filha ia fazer 18 anos. Foi um baque para eles também. E foi muito sofrido. Aí, como eu tinha decidido lá no nascimento do Felipe, nós combinamos que eu não ia trabalhar fora, que eu ia cuidar dos meus filhos. E eu fiz isso, assim, não me arrependo nunca de ter feito, de não ter ido seguir minha carreira de magistério, de professora, não importava isso. Eu queria era cuidar, queria ensinar, queria falar das coisas de Deus para eles e do jeitinho lá na nossa casa. Aí eu não trabalhava, né? E fiquei sozinha, enfrentando algumas dificuldades financeiras também que vieram, é claro, sempre vem. Eu tive que sair para trabalhar. Trabalhar no quê, gente? Eu não tinha nada, não tinha preparação. Aquele curso que eu fiz de magistério, eu já estava engavetado fazia muito tempo. Tudo defasado, tudo não dava. Aí uma amiga falou assim, quer cuidar do meu sobrinho, ser babá? Ele tem 2 aninhos. Eu falei, eu quero. Vou tentar, não sei se eu vou ter força. Porque até então eu estava debilitada. Eu falei assim para ela, eu vou tentar uns 2 meses. Quem sabe eu consigo, né? E vou ter uma renda também para ajudar nas despesas da casa. Aí eu fui cuidar do Fabrício. Fiquei 8 anos cuidando do Fabrício e depois veio o Diogo, o irmãozinho dele. Então, o que eu achava que eu não ia conseguir, porque eu estava fraca e debilitada, eu fiquei 8 anos. Então, foi gratificante assim, dos 2 lados, porque o Fabrício veio para a minha casa. A mãe dele trazia ele de manhã, 7 horas da manhã, e vinha buscar ele 7 horas da noite. Ela trabalhava na Motorola, que é lá longe, pegava estrada. Então, o Fabrício veio na nossa casa e nos trouxe alegria. Nos trouxe alegria, porque ele era uma criança encantadora. Então, foi muito bom esse tempo que eu cuidei dele, foi maravilhoso. Aí, depois, veio o Diogo também. Aí, quando veio o Diogo, eu fui para a casa dele. E o bom é que eles moram lá no mesmo lugar que eu moro, no mesmo condomínio. Então, ficou gostoso assim. Depois, saí, né? Chegou o tempo de eu sair de lá, tinha que trabalhar, tinha que continuar trabalhando. Aí, eu fui ser babá do Pedro. Cuidei do Pedro desde que ele nasceu. Estou até hoje. O Pedro tem 9 anos. Você nem precisa mais de babá, mas ainda ele fala para todo mundo que a babá dele chama Fá. Assim, é um encanto também. A gente fica apaixonada por essas crianças, né? Mas foi isso. Deus nos levantou. Eu falo que Deus ele me levantou 2 vezes. Né? Quando eu estava perdido nos meus pecados, Ele me levantou e me colocou na rocha firme, que é o Senhor, salvando da vida que eu levava, né? Me dando a garantia da vida eterna. E depois Ele me levantou quando eu estava prostrada e caída, sem força para levantar. Não tinha força em mim mesmo, mas Ele me levantou e falou assim, agora você vai ter que andar com as suas pernas aí, eu vou te ajudar. Vai trabalhar, vai fazer isso, aquilo, vai ter força para cuidar dos filhos, embora eles eram adultos, mas eles precisavam muito de mim. Até o médico falou assim para mim, você precisa de comer, porque você está com anorexia. Você sabe que a anorexia mata? Eu falei, eu ouvi falar. Então, você tem que comer. Então, eu tinha que comer chorando, mas eu tinha que comer. E foi pelos meus filhos, né, em primeiro lugar, assim, claro que foi Deus me ajudando, me dando forças para eu me alimentar por causa dos meus filhos. Eles precisavam de mim. E hoje eu vejo assim o grude que eles são comigo, é tudo eu, tudo eu, tudo eu. E eu só dou glória a Deus por isso, porque no meio da dificuldade, da adversidade, no meio de tantas coisas, Deus nunca nos desamparou, nunca nos abandonou. Ele esteve ali presente em tudo. E foi assim, milagres e milagres acontecendo. Cada dia a gente via a mão de Deus mesmo. Eu só queria ler uns 3 versículos bem curtinhos,
que realmente falava muito comigo, né? Na época que eu estava tão caidinha. Lá em Salmo 33. Na verdade, esse um versículo, ele sempre esteve comigo. Depois, eu até escolhi esse versículo para colocar no meu convite de casamento. Está escrito assim, Salmo 33, versículo 22. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Mas no 20 fala assim, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu nome. Então, embora as adversidades foram grandes, mas a misericórdia de Deus estava sobre nós. Como sempre, nós estávamos esperando por isso. É isso. Foi bem resumido. Obrigada, minhas queridas. Obrigada, Fátima. Que testemunho, né? O nosso Deus, Ele sabe o nosso coração, mesmo quando as adversidades chegam, né? Nós temos uma família que Ele colocou na nossa vida para nos ajudar em oração. Louvado seja Deus, Fátima, pela sua vida e pela vida de cada um. Agora, nós vamos ouvir o coral de Araraquara. Meninas, estão convidadas a estarem aqui na frente.